A vocês que nos assistem, sejam bem-vindos. Esta é mais uma realização da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estes podcasts que têm sido editados e enviados a todos que queiram ter interesse em conhecer algo da nossa escola, estão sendo cada dia mais interessantes. E por que eu digo isso? Porque a gente tem tido oportunidade de trazer aqui colegas que falem para a gente sobre assuntos da faculdade, assuntos de interesse dos colegas médicos e assuntos, muitas vezes, até como documentos históricos. Por falar em documento histórico, hoje eu tenho um prazer enorme de entrevistar esse que foi o colega que me recebeu na Associação dos Antigos Alunos quando eu fui lá perdidão na tentativa de fazer uma doação, não sabia o que fazer. Encontrei o Dr. Itiro Suzuki, que nada mais é hoje do que o principal representante da associação. Eu costumo dizer para o Itiro que a associação hoje é ele, porque é a pessoa mais conhecida, a pessoa que tem um histórico de realizações e tudo mais. Mas eu vou deixar para que ele fale. Itiro, prazer em te receber. A primeira pergunta que eu faço para todos é a seguinte: me fale dos seus primeiros dias, das suas experiências na nossa faculdade. Bom, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui, ainda mais sendo entrevistado pelo caro Flávio Rangel. Eu fui aluno da faculdade no período de 1966 a 1971. Eu cursei a faculdade nesse período. Então, eu me formei em 1971 e depois fui fazer a residência na especialidade de ortopedia e traumatologia. Na época eram 2 anos, 73, 74, depois mais um ano de preceptoria e depois continuei lá dentro do departamento, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, onde eu estou até hoje, inclusive. Sim. Então, na faculdade, eu fui um aluno médio em tudo, né? Mas eu tive bastante participação na área esportiva. Eu sempre fui muito ligado à atlética. Participei do show medicina, não como estrela, como a gente chamava, mas na área técnica eu fui iluminador e foram experiências muito interessantes. Uma na área de esporte, que eu já tinha ligação com a área esportiva, e o show medicina foi uma experiência muito interessante, porque a gente conheceu, né, muitos colegas, vivenciou tudo aquilo lá. Foi uma época muito rica em todos os aspectos. E a faculdade em si, que a gente não vai esquecer nunca, como muitos falam, os melhores anos da nossa vida, a gente passou lá dentro. Por lá, né? Agora, na atlética, qual modalidade você... Bom, eu tenho uma participação que começou. Eu fazia natação antes de entrar na faculdade, uma natação competitiva, né? Então eu já fui para a equipe, mas na verdade eu fui da primeira equipe de rugby, porque o rugby foi criado no ano que eu entrei por um colega de turma que era de origem inglesa, William. O Bill, né? William Harms. Ele era meio inglês, meio francês, entre o pai e a mãe, né? E ele, logo de início, nos primeiros dias de aula, já foi na Atlética e propôs a criação do setor de rugby. E já arrumou um técnico e tal, e já naquele primeiro ano nós disputamos uma MacMed, que era a principal competição da faculdade. Mas, como eu disse no início, eu participava da equipe de natação, e já fui também logo para o time de polo aquático, que foi o esporte que eu pratiquei até o final da residência. Até depois da residência eu continuei frequentando a Atlético, participando do time de polo aquático. Entendo. Né? Então foi a minha vivência esportiva, vamos dizer assim. Aquele era o primeiro ano do rugby da medicina. O Mackenzie já tinha o rugby? Não. Também não. Por coincidência, o William, que a gente chamava de Bill, conhecido, ficou na história da faculdade como Bill, felizmente falecido. Ele jogava rugby
no SPAC, São em Paulo Santo Athletic Amaro. Club. E lá tinha um jogador, colega dele do time, que era aluno do Mackenzie da engenharia, com que a gente disputava a Mackenzie. Então, ele conversando com esse colega de time, sugeriu que ambos criassem equipes de rugby nas respectivas faculdades, e já no primeiro ano já teve uma disputa Já de incorporou Mackenzie. Os 2 primeiros anos, como sempre, não valia ponto, mas eu lembro que nós ganhamos. A primeira Mackenzie de rugby nós ganhamos. Olha lá, começamos bem, como Começamos sempre. bem. E depois o rugby lá na faculdade cresceu muito, né? Até eu passei pelo rugby. Então, todas as gerações tiveram a sua participação, mas teve um período que foi mais ou menos a época que você estava na faculdade, que criou-se um time que foi campeão brasileiro. Não foi campeão brasileiro universitário, foi campeão brasileiro do entre campeonato todos os brasileiro, times, né? Entre todos os times de rugby do país. É uma geração de ouro mesmo. E a Associação dos Antigos Alunos? Conta pra gente como é que você começou lá e como seguiu. Pouco que eu sei eu participei da Associação dos Antigos Alunos durante a presidência do Luiz Bacalá, que foi uma figura marcante dentro da associação. Ele é formado em 1955, mas antes acho que seria interessante fazer um retrospecto da associação. Sim. Tá ok? Sim. Então, o que eu consegui colher de informações, né, que a associação foi criada em 1930 por iniciativa do Dr. Ernesto de Souza Campos, que é formado pela primeira turma da faculdade, em 1918. Em 1930, ele criou, junto com os colegas, a associação. Esse Dr. Ernesto, ele tem uma história muito interessante. Ele, quando entrou na faculdade, ele era formado já pela Politécnica, era engenheiro de formação quando entrou na faculdade. E desenvolveu uma trajetória acadêmica muito interessante. Ele foi o primeiro presidente do Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, CAOC, que o Centro Acadêmico foi fundado logo que se iniciou a faculdade. Sim. E ele foi, como engenheiro, uma coisa interessante também que eu fiquei sabendo. Quando o doutor Arnaldo Vieira de Carvalho iniciou, né, o projeto para construir o prédio da faculdade, onde a faculdade está até hoje, lá na Avenida Doutor Arnaldo, né? É um projeto do escritório do Arthur Ramos, não é isso? Do Arthur Ramos, exatamente. Então, quando o doutor Arnaldo ele iniciou, né, o projeto da construção do prédio atual nosso da faculdade, uma das pessoas chamadas para fazer parte dos estudos foi o doutor Ernesto. Como engenheiro, ele tinha essa expertise, né? Inclusive, ele foi para os Estados Unidos, porque o prédio foi construído com patrocínio, né? Vamos dizer, com o apoio e o custeio da Fundação Rockefeller. Sim. A construção... E o Hospital das Clínicas também, né? O Hospital foi depois, né? Algum tempo depois. Então, quando o doutor Arnaldo faleceu, em 1920, ele faleceu jovem, né? O projeto estava em andamento, já tinha sido lançada a pedra fundamental. E o doutor Ernesto, ele participou ativamente de toda essa... Da construção, do acompanhamento, sim. Aí, posteriormente, ele se tornou... fez carreira dentro da faculdade e ele se tornou, naquela época era chamado de professor catedrático da cadeira de imunologia e microbiologia. E ocupou por algum tempo a diretoria da faculdade, inclusive. Ele tem uma trajetória dentro da faculdade muito interessante. E, então, a associação existe por iniciativa dele. Uma coisa interessante também, historicamente, é que a nossa associação ela precedeu a fundação da Associação dos Antigos Alunos da São Francisco.
que Sei. todo mundo sabe é uma faculdade mais tradicional, mas a nossa associação é anterior à da São Francisco. Parece que mais anterior que a nossa, só Luiz de Queiroz, né? Inclusive, eu não sei, essa história, essa parte eu não sei. Me disse o próprio presidente de lá, quando eu era o presidente da nossa associação. Inclusive, a nossa associação precedeu a fundação da Associação Paulista de Medicina, Também. que também foi fundada naquele período, de 1930, 1931, mas foi posterior à nossa associação. E também uma coisa interessante é que era para ser a Associação dos Ex-Alunos da Faculdade de Medicina. Mas, na hora de dar o nome, né, Sim. foi lembrado que nós não somos ex-alunos, nós somos antigos alunos. Nós sempre seremos iremos alunos, pertencer à Faculdade de Medicina, né? Então, teve esse aspecto interessante no nome. Por isso que é AAA, e inicialmente era a Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina de São Paulo. Sim. Só quando se criou a USP, em 1934, é que passou a se chamar Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da USP. Então, por isso que nós somos hoje a AAA-FMUSP. FMUSP. Então, a história, assim, na sua origem, é essa daí. A criação se baseou em conceitos de união, né, de integração, de manter os antigos alunos próximos à faculdade, dentro do possível colaborar com atividades de ensino, mas sem interferir, evidentemente, na grade curricular. Na grade curricular e no currículo, do curso médico, mas com o intuito de colaborar, né? Então foi assim. Agora, o que a gente observa na história da associação é que após o início com esses princípios, né, de integração, houve um hiato. É como que a associação tinha deixado de existir, de funcionar. Foi para a geladeira. Foi para a geladeira, ninguém mexeu mais com isso, né? Depois, com o afastamento do Dr. Ernesto e toda a geração dele, isso ficou parado. Também, creio que era um período de uma turbulência política importante. Turbulência política, teve a guerra Vargas, também, a Segunda Grande Guerra. Acredito que... Mas só posteriormente, nos anos 1980, eu acho que no início dos anos 1980, um outro egresso da faculdade, que é o professor Irani Novar Moraes, eu fui verificar, ele é formado em 1952. Então, na primeira metade dos anos 80, 1980, ele reuniu alguns colegas para como que reativar a associação, né? Chamando para fazer a associação funcionar novamente. E atrair novamente os antigos alunos. Atrair os antigos alunos. Então, e nesse período, precisamente em 1985, criou-se a ideia da faculdade ter uma fundação de apoio. Entendo. Essa da fundação de apoio da Faculdade de Medicina. E o que aconteceu é que a faculdade, por motivos legais, não poderia ser a proponente da criação da fundação. Entendo. E, na ocasião, em 1985, o professor Silvano Raia, da cirurgia, ele já fazia parte da congregação, ele lembrou da existência da Associação dos Antigos Alunos e lembrou da possibilidade da associação ser a proponente. Entendo. Na ocasião, o presidente da associação era o doutor Fernando Proença de Gouveia. Sim, o Proença. Proença, que ficou com a gente na diretoria por muitos anos. Então, a associação foi chamada na pessoa do doutor Fernando Proença e foi feita a proposta da criação da Fundação Faculdade de Medicina, a FFM,
que hoje tem um grande papel no apoio, né, ao funcionamento de toda a estrutura do Hospital das Clínicas e da própria faculdade. Né? Inclusive, o presidente da Associação dos Antigos Alunos tem assento no conselho, né? Conselho curador. Com voz e voto, né? Com voz e voto. Desde a sua criação, né, essa participação da associação ficou oficializada até hoje. O presidente da Associação dos Antigos Alunos é membro nato do Conselho Curador da Fundação Faculdade de Medicina. Porque a fundação só, nesse aspecto, foi possível na medida em que havia um proponente sem fins lucrativos, etc., que pudesse... mas que tivesse personalidade jurídica. Jurídica, perfeito. Então, foi o início da Fundação Faculdade de Medicina. Isso foi, a oficialização disso daí foi em 1986. A proposta foi em 85, até regularizar tudo, foi... a atividade da Fundação Faculdade de Medicina ocorreu a partir de 1986. Né? E hoje é essa potência que todo mundo conhece. Um orçamento maior do que o orçamento de muitos estados do país. Né? É um órgão de apoio importantíssimo hoje para o HC funcionar, né? Que só com recursos orçamentários não teria possibilidade. Todos os hospitais públicos ou universitários que dependem só de recursos públicos, recursos governamentais, estão passando dificuldades, né? Inclusive, essa semana eu vi no jornal a proposta do leilão do Espaço Pacaembu, né? Que é de propriedade da associação. Da fundação. Da fundação, perdão, da fundação. E que deve trazer lá aumentar uma liquidez grande ali, né? Sem dúvida. Foram muito visionários aqueles que entraram naquela compra lá e realmente multiplicaram o dinheiro da fundação e vão ter agora como parece usar. Que a história conta que o patrimônio financeiro da fundação começou a aumentar. Começou a aumentar aí os órgãos, né, de controle disso aí começaram a questionar, mas o que é esse dinheiro? Aí uma solução foi fazer a compra. Né? Que aquela casa, o imóvel onde está a fundação Foi a Fundação Casa lá, né? Não existia a Fundação Casa, era um centro de... Era uma espécie de como se fosse a Fundação Casa hoje, né? Uhum. Era um centro de recolhimento de menores, né? Ligado à FEBEM. E está lá, né? Mas em termos de valorização imobiliária foi uma coisa espetacular, sim, né? sem dúvida. Parece que é um efeito meio Midas da associação, da fundação, nobre, né? É interessante. Muito eu acho que a partir disso, Rangel, em 1986 aconteceu isso e o presidente era o Fernando Proença. A partir do ano seguinte, 1987, assumiu a presidência uma figura marcante, que marcou, para falar a verdade, a associação, que é o Dr. Luiz Bacalá. O Dr. Luiz Bacalá também juntamente com o Dr. Proença, são formados em 1955 na faculdade. O Dr. Luiz Bacalá assumiu a presidência da associação e ele ficou por muitos anos lá ocupando esse cargo. Ele foi se sucedendo na presidência, ele, né, mesmo se mantendo na presidência, e até 2006. Então, imagina, ficou de 1987 a 2006, quando ele já estava adoentado, e ele mesmo já havia dito que não ia mais continuar naquele cargo. E em 2006 ele faleceu. Mas ele deixou um legado, um patrimônio bom, importante, né? O legado do Dr. Bacalá foi importantíssimo, porque ele foi o criador do Encontro de Gerações, que é aquele evento anual nosso, que é a forma que existe, né, para reunir
E muita gente conhece a associação por via do encontro, né? Encontro, é uma coisa já tradicional, porque na realidade foi o seguinte, ele, na presidência, ele já teve a ideia de fazer uma reunião dos antigos alunos. E no começo era uma reunião pequena, que ele já chamou de encontro de gerações, que era basicamente no teatro da faculdade, e lá havia uma comemoração, algumas apresentações musicais, e aquilo lá era o encontro nosso anual, né? Mas isso foi, nesse padrão, já foi crescendo, e quando houve o projeto de restauro da faculdade, né? O projeto de restauro da faculdade, houve o momento, um ano, eu não sei exatamente o ano, em que o Encontro de Gerações foi feito em conjunto com a diretoria da faculdade para promover o projeto de restauro e, evidentemente, angariar doações, no caso, através dos antigos alunos, né? Mas já mudou um pouco o formato. Foi uma grande festa que foi realizada à noite na faculdade, com a participação da faculdade e da associação. Então, por mais um ano, talvez, ainda manteve esse modelo, e que era feito à noite. Aí, depois, a faculdade se afastou da organização desse encontro, já chamado de encontro, e passou a se fazer em forma de uma confraternização com churrasco. Exato. Foi exatamente quando eu Você entrei lá e fui falar é. contigo, né? Em virtude exatamente você foi da doação, né? apresentado por um colega em comum que falou, nós temos um colega que é advogado, ele pode ajudar nessa área. Tanto que você começou atuando antes de estar na diretoria jurídica. Então, o Encontro de Gerações foi crescendo, né? Se tornou um grande evento anual, que sempre é feito em outubro, na semana em que se comemora o Dia do Médico. O Dia do Médico é dia 18, e num sábado que cai naquela semana é feito o Encontro de Gerações. Ela cresceu muito, o auge, o ápice, foi no ano do centenário da faculdade, né? Quando se comemorou o centenário da faculdade em 2012, em que nós conseguimos reunir no pátio da faculdade algo em torno de 2.500 pessoas. Claro que entre antigos alunos, familiares, né? E os alunos também, porque os alunos, os atuais alunos, os acadêmicos, eles são convidados para participar, sem custo nenhum, para ninguém que vai. Esse encontro é totalmente custeado pela associação, né? Então, esse é o grande evento anual nosso. E, mais uma vez, ressaltando a importância histórica do Dr. Luiz Bacalhau, ele faleceu em 2006. Então, assim, mais ou menos no início dos primeiros anos da década de 2000, né? 2000, ele, de uma viagem para a Itália, ele é de origem italiana, acho que em Milão, ele, visitando museus e outros monumentos lá, ele foi num cemitério em que lá tinha mausoléus, diferentes áreas. Mausoléu dos advogados, mausoléu dos engenheiros, mausoléu dos médicos, onde, dentro de um grupo, né, os profissionais dessas áreas eram sepultados. Ele falou, bom, por que não vamos fazer um mausoléu dos nossos colegas da faculdade? E a diretoria aprovou, existia recurso orçamentário para isso, e a diretoria aprovou,
E foi, então, contratado um escritório de arquitetura para fazer o projeto. Sim. Que, por alguma ligação, mais uma vez, o mérito do Bacalhau, o projeto, né, Sim. do mausoléu, ele não teve custo. Né? Entendo. A realização, sim, mas A o realização, projeto a construção, arquitetônico, claro, não. contou com os recursos da associação que construiu esse mausoléu, que se localiza, para quem não conhece, no cemitério do Santíssimo Sacramento, que é aquele cemitério ao lado do Araçá. Continuidade do Araçá. Como se fosse a continuidade, né? Sim. Eu nunca soube que ali tinha um outro cemitério. Tem um muro só que tem um separa muro, ali e nada mais. É um outro cemitério menor, bem menor que o Araçá, não se compara, que ele está localizado numa área que pertence à Cúria Metropolitana. E ali, particularmente, existem mausoléus das diferentes, vamos dizer, os franciscanos, beneditinos. Sim. Muito ligado à religião católica. Totalmente. Totalmente. Né? Mas, assim, são onde são enterrados as freiras, onde estão enterrados os Então, e a faculdade, beatos. então, a associação tem um espaço lá. Alguns colegas estão lá sepultados. O próprio Proença. Então, tem mais uma história interessante. A ideia foi totalmente do Bacalhau, né? De Sim. fazer. E ele foi o primeiro ocupante do cemitério. Parece história de novela, né? Mas foi o próprio Bacalhau, as cinzas do Bacalhau estão lá. Ele foi o primeiro, vou dizer, a ocupar ali. Se a coisa pega, nós aí dois vamos encontrar lá também. O doutor Proença também, tem um professor Sebastião de Almeida Sampaio que está lá também, enfim. Da Dermato. Colegas. Então, ali o que é? Um espaço que pode ser ocupado pelos restos mortais de qualquer pessoa que tenha sido aluno da faculdade. Quer dizer, qualquer Esse é um que seja membro da Associação dos Antigos Alunos. Que seja oriundo da faculdade, ele pode ser... Agora, uma coisa que acontece comigo e aconteceu contigo, eu sei, a gente entra na associação e não sai mais, né? Mesmo que queira. Primeiro porque não tem muita gente se propondo a ocupar aquilo ali, porque trabalha-se pelo amor à escola. Hoje, né, da associação, que eu e o Rangel estamos há bastante tempo lá, é promover essa... reunir os antigos alunos, integrar com os atuais alunos, mostrar para os atuais alunos como é que era a faculdade, o que nós vivenciamos lá dentro, né? E isso é feito através do encontro de gerações. Mas também a associação tem algumas ações. Assim, existe uma bolsa de apoio financeiro aos alunos com maiores necessidades, aos alunos mais carentes, que é uma iniciativa da faculdade. Sim. É uma bolsa que chama Bolsa Final, e atribui a alguns alunos selecionados, e a associação contribui mensalmente com algumas dessas bolsas. Agora, de onde vem esse recurso para a associação? Bom, a associação, quando foi fundada, quer dizer, não foi fundada não, quando foi fundada a Fundação? A Fundação Faculdade de Medicina, quando foi criada a Fundação Faculdade de Medicina, a associação, no primeiro estatuto, ele tinha uma parte da receita da fundação destinada para a associação. Para a associação. Na época era uma receita, assim, uma porcentagem razoável da receita, mas era um valor relativamente pequeno. Da forma como a fundação cresceu, a fundação falou, não, nesse ritmo não dá, vamos supor um número qualquer. Vamos dizer que fosse 1%. 1% da arrecadação da fundação vai para a associação. Quando foi criada,
1% era um valor pequeno que ajudava na... Eu calculo que hoje em dia seria mais ou menos uns 80 milhões por aí. Bom, eu sei que isso se tornou inviável. Absolutamente. Então, o estatuto foi modificado e hoje a fundação repassa um valor. Que, por sua vez, é quase todo repassado para essas bolsas As dos bolsas alunos, consomem né? quase tudo. Nós temos algumas despesas com uma funcionária fixa, né? E despesas do funcionários, né? E a gente contribui, quando solicitado e quando a diretoria entende que existem condições, contribuem com algumas outras entidades. Uma que que recebe bastante apoio nosso é a Associação Atlética, né? Mas são recursos que vêm de antigos alunos, né? Pois é, aí essa é tem a uma fonte parte principal da nossa receita que vem de contribuição dos antigos alunos. A gente faz um pedido, uma solicitação de contribuição anual, mas é uma contribuição voluntária. Então, uma parte dos nossos antigos colegas contribuem com esse fundo, né? Sim. Que ajuda a gente a gerir a fundação. Mas o patrimônio vem diminuindo, está se mantendo, a inflação... Bom, quem entende muito dessa área financeira é o próprio Rangel que está aqui. E, assim, o patrimônio em números absolutos não está caindo tanto, mas em relação relativos, eu toco nesse ponto pelo seguinte, na verdade eu posso dizer para vocês que 95% do que a associação recebe hoje vem de antigos alunos. E nós temos algo em torno aí de uns 16% a 17% que contribui. Né? Mas por quê? Talvez até seja um pouco de falha nossa em se comunicar, em mostrar. As pessoas têm a impressão de que a associação faz um encontro de gerações. E não, ela faz uma série de outras coisas e tenta fazer algumas mais, inclusive essa iniciativa aqui vem disso também, mas no intuito de mostrar para o antigo aluno que sim, vale a pena eu contribuir, mesmo porque não é uma contribuição milionária, não, né? Hoje em dia, que valor que é esperado? A contribuição solicitada voluntariamente é R$390 anuais. Anuais. R$390. Um pouquinho mais de R$1 por dia. Realmente não é nada... Pois é, mas ela vem se mantendo. Eu posso dizer, já que você levantou a bola, que, de uma certa forma, o patrimônio está precisando de apoio, sabe? Apoio. E assim, a gente está toda hora aqui falando ajudem a Atlética, ajudem a Medicina Júnior, ajudem aqui. Se puder, ajuda a associação também, né? Porque ela é o caminho para ajudar aos outros, né? Mas, olha, uma pergunta ainda que eu te faria, muito embora, se você me perguntar, Rangel, você quer voltar a ser presidente? Eu diria não. Não, porque algumas razões, uma delas principalmente é porque eu acho que a sucessão é uma coisa muito boa mesmo, sabe? Traz ideias novas, traz sangue novo, etc, etc. Mas, considerando em hipótese, e Tiro, o que você, se ocupasse novamente ali a presidência, porque você está na diretoria, seria uma iniciativa que você diria, olha, eu acho que isso aqui está bem dentro da vocação da associação, ou da necessidade de fazer? Você me fez uma pergunta que eu não pensei muito nisso daí, né? Pegou meio de surpresa. Eu acho que é procurar manter unida a comunidade de quem passou pela escola. A gente percebe que o aluno sai da nossa escola e ele quer manter o cordão umbilical, ele quer se manter ali. E existem algumas dificuldades, não tenha dúvida, até por questões de segurança, isso, aquilo, né? Mas acho que é função da associação estender esse tapete vermelho mesmo, falar, pode vir, venha, porque aqui... Olha, por mim, é a escola que eu mais fiquei na minha vida. Eu nunca fiquei 6 anos na mesma escola. Então, é a mais importante de todas para mim, não só pela formação, mas pelo histórico, né? E eu acho que muita gente se sente assim também. E eu sei que você se sente assim. Você é a figura da associação. Por isso que eu toquei nesse ponto. Mas esse outro aspecto que você comentou, a respeito da associação, eu contei do histórico do Bacalhau.
que ele ficou de 1987 a 2006 na presidência. Hoje isso não existe mais, porque o estatuto foi modificado, sim, até com uma finalidade salutar, né, de renovação, em que o presidente só pode ficar 2 gestões seguidas, né? Então a gente está ficando... subversão. Mas ele pode ser reconduzido depois de um hiato. Então... Mas o tempo passa também. Né? Então, não, eu acho bom, as pessoas sem novas dúvida. Vêm surgindo aí. Então, assim, acho que é o que eu tenho assim, de lembrança e de fatos a citar sobre o histórico da associação e não sei se tem mais alguma coisa. Na minha visão, é o que eu digo, você é o melhor representante dessa associação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os antigos alunos. Mensagem dessa vida toda que você teve dentro da escola, essa vida que você teve dentro da associação, dentro da atlética, na ortopedia, etc, etc. Eu acho que a faculdade em si, né, fora os outros setores, né, que depois a gente continua já separando um pouco dos departamentos que a gente vai seguir e tal, mas a faculdade em si é um lugar que esse convívio, né? Essa integração entre todas as gerações, isso é muito importante, não pode ser perdida, né? Eu acho que a associação está aí, um dos objetivos principais, não dá para dizer se é o principal, mas é de manter essa união. Essa ligação. Nossa faculdade é ímpar também. É né? ímpar, realmente. Retiro, te agradeço muito mesmo, não poderia seguir essa sequência sem entrevistar a nossa figura maior que é você. E essa é a história da associação, essa é a história que eu aprendi, que eu conheci, que eu aprendi a gostar também, e da qual eu me orgulho, não só pela faculdade, como pela própria associação. E o Retiro é, de fato, a pessoa que, para mim, representa isso tudo. Eu agradeço muito a vocês por atenderem aqui, assistindo os nossos podcasts. Mais uma vez, insisto, para que deem sugestões, para que nos corrijam, para que nos façam alertas e tudo mais, que a gente possa trazer aqui aquilo que é de interesse, talvez não só de quem é antigo aluno, mas nós temos questões e situações que são comuns a todos os médicos, a toda a classe e até a todas as pessoas. Então, toda e qualquer sugestão é bem-vinda, a gente espera que vocês interajam conosco, continuem dando sugestões e a gente vai tentar manter isso aqui, nesse nível aqui, resgatando as nossas tradições e tentando colocar coisas novas, como vocês devem ter notado nos outros podcasts. Retiro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade de estar aqui.